Olá, meus queridos, olha só quem está mais uma vez aqui para vocês. Eu, a professora Alciele Nobre, do nosso canal, para oferecer mais uma aula de redação. E eu trouxe um tema aqui um tanto não óbvio, porque na verdade o Enem gosta de trabalhar com isso. Sabe qual o tema que eu escolhi para esta aula? A saúde do homem em debate no Brasil. Vamos nessa? Pessoal, iniciando aqui a nossa aula, é importante nós entendermos porque, diante de uma prova de redação, vocês terão o apoio de textos motivadores. Mas no estudo de redação, vocês também têm aí um apoio de um repertório sociocultural. E eu venho dando dicas aqui de repertório sociocultural para que vocês busquem estas informações. Acerca da saúde do homem, talvez veio à mente de vocês aí de imediato o Novembro Azul, que é aquela campanha nacional, acredito eu que seja nacional, não sei se ocorre em outro país, mas nós sabemos que no Brasil o Novembro Azul ocorre, que vem aí a alertar, a convidar a população masculina a fazer o exame preventivo de câncer de próstata. Mas falar da saúde do homem não é falar apenas sobre isso. Falando em repertório sociocultural, busque no SUS informações acerca de dados estatísticos. Qual é a relação da mortalidade do homem em razão da mulher? Saibam vocês que a mulher vive 7 anos a mais do que o homem. Olha como isso aí é pertinente pensar. Por quê? A mulher vive 7 anos a mais do que o homem. Outra coisa pertinente, de cada 7 consultas pelo SUS, apenas uma é o homem que procura o atendimento no SUS. Outro dado que nos chama muito a atenção. É importante compreender também questões históricas, porque o homem procura menos a questão da saúde, que cultura é essa? Também é importante nós compreendermos um outro fator que, infelizmente, está agregado à nossa sociedade, que é o preconceito, a questão masculina. Então, tudo isso envolve um contexto que acaba fazendo com que o homem não seja tão preventivo, não tenha tantos cuidados necessários. Aí eu fiz algumas anotações, trouxe aqui algumas informações pertinentes para vocês, para que vocês possam construir um texto bem inteligente. Então, busque saber o que é saúde do homem, tá? Essa questão da importância da prevenção, essa questão do câncer de próstata, que evidencia, sim, uma questão de preconceito com relação aos homens. Quais são os problemas que mais afetam o homem? Não é só uma questão de câncer de próstata, mas nós temos uma questão de diabetes, colesterol alto. O homem ele não tem tanto cuidado com a alimentação como a mulher tem, com a atividade física como a mulher tem. Não sei se é uma questão de estética, mas pode ser também. E aí o homem infarta mais, ele tem menos cuidado com relação a isso. Então, o homem é acometido de várias doenças, muito mais do que mulheres, porque eles buscam menos os serviços médicos. Mas no tocante à saúde do homem em si, em particular, nós vamos falar de um médico, né, de uma especialidade que é o urologista, né? E o urologista precisa sim ser acionado nessa questão, que é ele que cuida da saúde do homem, tanto dessa parte reprodutiva, do aparelho reprodutor do homem, mas também dessa questão do aparelho urinário, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Mas vamos falar desse texto, como esse texto vai ser produzido, como essa introdução será construída, vamos pensar aí em informações. Então, eu tenho um esquema e eu digo a vocês, vamos organizar este esquema para começar esse texto. Busquei informações, descobri sobre várias coisas acerca desse tema. Se eu estou diante de uma proposta de redação, li os textos motivadores. Agora é hora de pôr a mão na massa. E colocar a mão na massa diante de uma redação é pensar como a estrutura vai ser montada. Vamos relembrar estes pontos. Eu sempre coloco aqui o que nós podemos colocar como viável na redação, não é verdade? Então, no primeiro momento, nós estamos diante de uma introdução.
A introdução tem um papel extremamente importante, o de abrir o texto, o de apresentar as informações. Sobre essa questão da saúde do homem, você pode apresentar essas informações através de dados estatísticos, declarando inicialmente que o homem ele não busca tanto os serviços médicos como a mulher. Daí nós temos um dado estatístico de que a cada 7 consultas do SUS, apenas uma é realizada por um homem, ou então nós podemos pegar o quadro de mortalidade. A mulher vive mais do que o homem 7 anos. Então, eu poderia iniciar meu texto fazendo uma declaração, e aí esta declaração estaria pautada num dado estatístico em que o homem procura muito pouco os serviços de saúde, os cuidados com a saúde. Que problemática estaria diante disso? Isso daí vem evidenciar o quê? Evidencia sim um problema de saúde pública, porque muitas vezes o homem, quando vai procurar os serviços de saúde, eles já estão num estágio bem avançado. E é um problema de saúde pública porque acomete muitas pessoas. Então, eu poderia afirmar que isso evidencia um problema de saúde pública que afeta diretamente a figura masculina, ocasionando problemas de saúde, inclusive doenças letais, como câncer de próstata. Nós temos um número muito elevado de pessoas que morrem em razão de homens que morrem em razão do câncer de próstata. E diante desse quadro, olha só como é que eu estou pensando em ajudar a você a montar essa introdução. Nós fizemos uma abertura com dados estatísticos, problematizando que esses dados estatísticos evidenciam um problema de saúde pública, em razão de que muitos homens eles são acometidos de doenças graves, inclusive o câncer, e diante desse quadro problemático, qual a sua tese? Qual o seu posicionamento? Então, se nós pensarmos numa ideia viável em razão disso, e aqui não é uma questão de opinar se o homem busca ou não busca a saúde, quer dizer, a prevenção de doenças, e você não pode pensar num contexto somente familiar ou da sua casa, mas eu tenho que pegar um contexto geral, social, isso evidencia que o homem não tem um olhar atento para a sua saúde. Em razão de quê? Em razão de concepções histórico-culturais, eu poderia pensar assim, ou socioculturais, e em razão também de um forte preconceito. Então, é uma ideia viável afirmar que o homem não tem um olhar atento acerca da sua saúde. E por que ele não tem um olhar atento acerca de sua saúde? Tem uma concepção aí sociocultural, e a gente vai destacar sobre isso, e nós temos também uma concepção de um forte preconceito. Então, esses dois pontos poderiam servir para a base da nossa argumentação. Eu sempre venho mostrando aqui uma forma técnica e facilitadora para você construir a sua redação. Então, vamos pegar aqui o ponto, inicialmente, que eu justifiquei em que o homem não tem um olhar atento acerca de sua saúde, e eu tenho que provar isso nos argumentos, que com relação a isso, nós vamos colocar aqui pontos bem interessantes. Vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento é a argumentação. Na minha argumentação, alinhada com o que eu coloquei como ideia viável para a tese, de que o homem não tem um olhar atento acerca de sua saúde, e um ponto é em razão dessas concepções socioculturais, a gente vai começar a tecer um pensamento em razão disso. Qual seria a ideia? Vamos pensar culturalmente. Como o homem é visto? Como forte. O homem é forte. A figura do homem é quase como uma figura imbatível. Ele é forte, né? Olha que parece que esquece a concepção biológica, fisiológica, humana. O homem é uma figura forte. O homem é que? Qual é a cultura que nós temos? Sempre está ocupado com suas atividades laborais, com o seu trabalho. Mais um ponto aí que começa a negar os seus cuidados com a saúde. E por questões fisiológicas, em razão disso, eles pouco procuram o médico. Os homens, eles têm um certo bloqueio, eles mesmos foram criados como uma figura forte, depois são pessoas que trabalham muito e não têm tempo para o médico, e eles acabam não procurando a medicina. E daí, gente,
Isso fica claro, olha um exemplo aqui que nós poderíamos usar como estratégia uma exemplificação. Quando estão na adolescência, as meninas procuram muito mais um ginecologista do que os meninos um urologista. As meninas na primeira menstruação, se elas tiverem qualquer complicação ou qualquer outro fator, elas procuram logo o ginecologista. Ou quando começam a tomar anticoncepcionais, ou quando tem alguns problemas relacionados a isso, a menina desde cedo vai ao médico. Daí quando cresce, se torna adulta, se chegar à maternidade, também vão ao médico. Existe uma cultura que realmente possibilita uma prevenção anual de combate ao câncer de colo de útero. Com os meninos, não. Qual menino, no início da puberdade, vai ao médico para tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos? E o que isso traz como efeito? Pode prejudicar a fertilidade do menino, né, do jovem, do futuro adulto, bem como uma relação voltada à sexualidade, que alguns meninos têm problema de ejaculação precoce, que é um problema que, se tratado, tem solução, mas precisa buscar. Então, nós temos um quadro aí sociocultural que acaba por afetar esses cuidados que os meninos precisam ter com a sua saúde. Isso começa na adolescência, ou melhor dizendo, talvez começa na educação desde casa. Então, vamos aqui organizar as ideias. Ao longo da história, nós temos uma figura masculina que é construída para ser forte. Depois aí tem um outro fator, que esta figura está muito agregada às atividades laborais e daí julga não ter tempo e se sente bem, não é? Não tem nada de procurar nem na adolescência, nem quando cresce um médico, porque não está sentindo dor alguma. E essa concepção sociocultural traz como efeito sérios problemas. Se nós tomarmos como referência um exemplo de que quando a menina entra na puberdade, na sua primeira menstruação, as meninas procuram mais o atendimento médico do que os meninos, isso traz como efeito vários problemas. A exemplo, problemas de fertilidade, que muitas vezes esse problema de fertilidade é lançado para a mulher lá no futuro, problemas com ejaculação precoce. Eu citei só 2 casos como efeito, o que confirma, não se esqueçam, no final do argumento, apresente um pensamento crítico diante desse quadro de informações agora apresentados, alinhado aí com a tese. Isso confirma que o homem não tem precaução, que o homem não cuida de sua saúde, que o homem, infelizmente, acaba por comprometer a sua saúde em razão de concepções culturais. Legal este argumento? Eu espero ter ajudado na construção dele. Mas se você tiver outro bem plausível, pode colocar na sua redação. Eu estou dando aqui dicas, informações. Vamos para o segundo argumento, que é o 3º parágrafo do nosso texto. É importante nós alinharmos este argumento, obviamente, com a tese. E a tese diz, relembrando, o homem não tem um olhar atento com a própria saúde, também em razão de um forte preconceito. Então, observem só, como o homem procura muito pouco medidas de precaução preventivas para a sua saúde, o homem tem uma facilidade enorme de ser acometido de graves doenças. Então, vamos aqui organizar o pensamento. Muitas vezes, o homem não busca medidas preventivas para a sua saúde, para não serem acometidos de doenças graves, como câncer de próstata, em razão de um preconceito diante da realidade deste exame. Então, muitos homens não procuram fazer os seus exames preventivos em razão de um forte preconceito. Olhe como, se nós fizermos um quadro comparativo com as mulheres fazem seus exames de boa. E em razão desse forte preconceito, isso traz como consequência várias doenças graves. Não é apenas o câncer de próstata, não. Traz infecções como a prostatite, traz uma doença chamada HPB, que tecnicamente é uma hiperplasia prostática benigna, é um crescimento na próstata, não é câncer, é benigno, mas é grave também, né? Compromete o bem-estar do homem, em suas funções urinárias. Em relação a isso,
E no estágio mais grave, gente, o câncer de próstata, que vem levando a óbito muitos homens. Então, olha só como nós precisamos compreender a razão aqui de uma saúde preventiva para a figura masculina. Nós não temos isso de modo prático e comum, tá? Mesmo tendo uma campanha do Novembro Azul, porque nós sabemos que muitas vezes o homem não procura medidas de prevenção para a sua saúde em razão dessa questão do preconceito, do forte preconceito que há à figura feminina, à figura masculina. Tudo bem? E aí vocês vão terminar este argumento com fecho crítico. Vocês podem destacar que é um absurdo permitir que o preconceito tome de conta da nossa vida, que é um absurdo permitir que o preconceito esteja acima da saúde e seja acima do direito à vida. Legal essa informação? Então, olha só, viu, gente? Esse vídeo está bem esclarecedor. Eu quero que vocês compreendam. Se não compreendeu de imediato, ó, retoma o vídeo, assiste de novo, para que nós possamos aqui colocar ideias bem inteligentes na produção do texto de vocês, tá? Se não estiver entendendo, deixa nos comentários aqui que eu posso ajudar ainda mais nesse vídeo aqui para vocês, tudo bem? O que é que falta para a nossa redação? A conclusão. Chegou a hora de nós terminarmos essa parte tão importante do nosso texto. Quando se fala em Enem, a conclusão ela não é apenas um fecho de ideias, mas é preciso apresentar soluções viáveis para este problema. E diante deste problema, que existe um não cuidado com a saúde masculina em razão do próprio homem, em meio a uma questão social, nós temos aqui alguns pontos a serem colocados. Ó, a conclusão é um parágrafo que meus alunos vêm sempre colocando. Alciele, me ajuda a construir uma conclusão detalhada, como você sempre cobra, e os alunos aqui também que nos acompanham no canal. Então, veja só, sempre que vocês forem começar a conclusão, retome a ideia da tese. Então, ao retomar a ideia da tese, você pode dizer que fica evidente que o homem é pouco preventivo ou pouco cuidadoso com sua saúde. E isso precisa ser alterado, né? O homem precisa ser preventivo, o homem precisa ser mais cuidadoso. Para que essa realidade seja alterada, o que você pode mencionar? Quem seria o agente social desta solução? Ponto 1. Secretarias municipais e estaduais de saúde. Primeiro, agente social. Quando você cita o agente social, você tem que dizer o que é que esses agentes, ou que esse agente vai fazer. Essas secretarias precisam promover mais ações informativas e preventivas para a saúde masculina a fim de reduzir essa triste estatística. Olhe como ficou o detalhamento. O agente social, o que vai ser feito e com qual finalidade para reduzir a estatística. Ações preventivas e informativas, primeiro informação, depois prevenção para os cuidados com a saúde masculina. Outro agente social, e aí a gente coloca numa escala. Se estamos falando de saúde, o primeiro agente envolve instituições de saúde. O segundo é a família. Eu sempre digo que tudo acaba em educação. A família, ela precisa educar os filhos sob o viés da igualdade de gênero. Se eu educo a minha filha para buscar o médico, para ir ao ginecologista na sua adolescência, por que eu não educo meu filho para isso? Né? Então, a família precisa educar os seus filhos para o viés, no viés da igualdade de gênero, buscando diminuir o preconceito. E aí, ao buscar diminuir o preconceito, nós estaremos aí alterando pensamentos arcaicos. Então, o outro agente social, a família, fazendo o quê? Realizando o quê? Educando os filhos sob o viés da igualdade de gênero, buscando o quê? Com qual finalidade? Com a finalidade de diminuir o preconceito e de alterar essa realidade arcaica, esse pensamento arcaico, certo?
Não esqueçam que na conclusão, quando vocês terminam de propor, vocês precisam fazer um fecho. E esse fecho pode ser mais ou menos assim, vou facilitar aqui a vida para vocês. Vocês não apresentaram uma solução? Ao apresentar a solução, coloque assim: é bem provável que dessa forma teremos uma redução dos casos que afetam a saúde masculina. É bem provável que desta forma tenhamos um melhor resultado em razão da saúde masculina. Entendeu? É bem provável que dessa forma tenhamos uma redução de doenças graves que acometem os homens. Certo? Então aí, gostaram da nossa aula? Deixa aí o feedback, coloca aqui nos comentários se vocês gostaram da nossa aula. Gente, eu espero ter sido bem clara, eu espero ter ajudado você que está aí do outro lado da tela. Então, deixa o like, comenta aqui e se não está inscrito no nosso canal, corre para cá, se inscreve no nosso canal e não se esqueçam de permitir a notificação.